nossas casas para ouvir o que o homem tem a dizer. Nós não estamos aqui para receber a palavra do homem, nós estamos aqui, Senhor, para receber a sua palavra. Por isso eu suplico ao Senhor Deus, não porque merecemos, mas porque precisamos. Fala conosco, abre nosso coração, abre nosso entendimento, abre nossos olhos, nossos ouvidos espirituais. Faça-me, Jesus, um canal de bênção. Não me permita ser, ó Deus, uma pedra de tropeço na vida dos meus irmãos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Jesus. Podem se sentar, queridos. Igreja é uma coisa essencial. E uma das manifestações da igreja é o culto a Deus. Obrigado. É o culto que se presta a Deus. E este versículo fala sobre culto. E eu não sei se você já parou para pensar como cultuar a Deus é uma coisa importante para a nossa vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, ele vai passar 11 capítulos falando sobre a salvação. E a partir do capítulo 12, e a partir do versículo 1 do capítulo 12, ele começa a aplicar a salvação na vida da igreja. E uma das manifestações da salvação é o culto. Um crente salvo em Jesus, um crente salvo por Jesus, ele vai amar estar na casa de Deus. Esse é um ponto importante. O que eu vou falar para vocês aqui hoje, com a graça de Deus e com muito temor do Senhor, é uma mensagem pastoral. Isso significa que essa mensagem, ela visa o cuidado da sua alma. Não necessariamente o cuidado é uma coisa que a gente gosta. Se você está lá vivendo uma vida sem fazer exercício físico, comendo mal, você vai no médico, o médico, por uma questão de cuidado, ele vai te dar uma bronca. Ele vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir. Mas você sabe que se você aplicar aquilo que ele está falando, a tendência é você ter mais vida, mais saúde, mais qualidade de vida. Logo, o que eu vou falar nessa noite, isso pode parecer um pouco pesado, mas a ideia é que é para parecer bem pesado mesmo, para que você se incomode e alinhe sua vida ao propósito de Deus. Glória a Deus. Quando eu olho para essa carta, para este capítulo e para este versículo, o apóstolo Paulo começa com a seguinte declaração. Qual que é a declaração? Rogo-vos, pois, irmãos. Para Paulo, obrigado. Para Paulo, fica muito claro que todo culto que envolve o culto a Deus, obrigatoriamente precisa haver a coletividade da igreja. Você pode olhar, está escrito isso aí no verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos. Com a declaração do apóstolo Paulo, ele classifica toda a igreja numa grande irmandade. A irmandade a qual tem Deus Pai como Pai, temos o Senhor Jesus Cristo como irmão mais velho, e todos nós, irmãos em Cristo, é o que forma a igreja. Sendo assim, não há a menor possibilidade de nós pensarmos uma igreja sem que essa igreja esteja envolta nessa coletividade. Rogo-vos, pois, irmãos. Quando nós falamos de igreja e coletividade, nós temos que entender que isso tem uma aplicação direta para a nossa vida. O ser humano, naturalmente, ele tende a querer se isolar das coisas que ele não gosta. Você pode olhar para a sua própria vida pessoal, para a sua família. Tem muitos parentes seus que você tolera eles. Você não necessariamente queria carregá-los no colo, dar flores, chocolate, levar para viajar. São parentes que você tolera. Mas mesmo sendo esses parentes que você tolera, eles não deixam de ser seus parentes. Eles não deixam de compartilhar o mesmo sangue que você tem. Assim, quando olhamos para a afirmação de Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, fica muito claro que por mais que na igreja nós tenhamos as nossas diferenças,
a igreja é formada por gente diferente, ainda assim não muda o fato de que nós somos irmãos em Cristo Jesus. A igreja, ela se move nessa coletividade. Uma das coisas mais terríveis que aconteceram com a igreja nos últimos anos foi a pandemia. Porque na pandemia, nós somos obrigados a nos individualizar. A pandemia surge e aqueles que já estavam desanimados se afundam de uma vez, aqueles que estavam animados ficam desanimados e cria a ideia de que você pode ser igreja sem as pessoas que estão à sua volta. Isso é um grande engano, uma grande mentira de Satanás. Eu preciso de vocês para ser igreja, vocês precisam de mim para ser igreja, nós precisamos uns dos outros para ser igreja, e é por isso que para o culto acontecer nós precisamos das pessoas reunidas num determinado lugar, num determinado dia, com uma determinada programação. A igreja é formada por gente, gente como você, gente como eu, pessoas como cada um de nós. É isso que faz da igreja, e o culto só acontece se tiver essas pessoas. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém. Você precisa de gente, você precisa desse irmão, dessa irmã, você precisa disso. Nós precisamos uns dos outros. O culto envolve isso. A primeira aplicação de Paulo aqui é: a igreja, o culto acontece na sua coletividade. Ele continua: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que tem um ponto importante, o outro ponto importante, pela compaixão de Deus. Algumas traduções, pelas misericórdias de Deus. Para Paulo, o culto só acontece, não é porque você decidiu tomar o seu banho, sair da sua casa, vir para a igreja. O culto só acontece não é porque você pensou, eu vou lá hoje, tomei sumidão da igreja. Não é porque você pensou, eu vou lá hoje, porque semana que vem, daqui a pouco começa a me ligar, me incomodar, saber como é que tá, querer saber da minha vida. Não. Para Paulo, o culto acontece pelo fato de Deus ter usado de misericórdia para cada um de nós, por cada um de nós. Irmãos, vou ser bem sincero com vocês. Se você ler a Bíblia, o único lugar que nós merecemos estar agora era abraçado uns com os outros no inferno, queimando para toda a eternidade. O fato de Deus usar de misericórdia e compaixão é o que nos traz aqui. Nós estamos aqui não é porque somos bonitos, porque somos inteligentes, porque somos ricos ou porque somos pobres. O fato de estarmos aqui é porque o próprio Deus usou de misericórdia. Quando Ele podia nos julgar, Ele julgou o seu próprio Filho para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Nós estamos aqui não pelos nossos talentos, pelas nossas habilidades, mas porque Deus, em sua bondade e compaixão, nos atraiu e nos trouxe a esse lugar. Tem aquele corinho que nós cantamos: quando eu cheguei aqui o Senhor já estava, e de fato Ele já estava. No meio da igreja Ele passeava e está Aleluia. Entre nós, porque Ele é bondoso e misericordioso. A primeira aplicação é: você precisa de mim, eu preciso de você. Precisamos uns dos outros para que o culto aconteça. A segunda aplicação é o fato de que a igreja se reúne não porque a igreja é boa, mas porque Deus usa de misericórdia. E agora vem a terceira, que está ali: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, vírgula, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício. E aqui, essa vai doer, mas é para sarar. Para o culto acontecer, a igreja precisa ter consciência de que toda vez que nós nos reunimos, nós não nos reunimos no lugar determinado, na hora determinada, na programação determinada, para receber alguma coisa. O texto é muito claro: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis. Algumas traduções é que ofereçais. Esse ofereçais vem de oferenda, oferta. Paulo está usando a linguagem do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento, o pecador que ia prestar culto a Deus, ele não ia para receber alguma coisa. O pecador que ia prestar culto a Deus, no Antigo Testamento, ele ia oferecer o sacrifício pelo seu pecado. De modo que ele não ia para o tabernáculo ou para o templo para receber algo em troca. Ele ia para aquele lugar para oferecer o que ele tinha para dar, no caso, a confissão do seu pecado. Para o apóstolo Paulo, nós nos reunimos, e cada vez que nós nos reunimos para oferecer a Deus. E ele deixa claro que oferecermos o nosso corpo. O termo aqui, corpo, usado na língua original, indica a soma de corpo e alma. Eu não sei se você já teve essa sensação. Às vezes você chegou aqui com o corpo, mas a sua cabeça está lá não sei na onde. A alma está não sei na onde. Está lá no problema que você tem que resolver semana que vem. No pensamento destrutivo que a sua cabeça formula do nada. O seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está, poxa vida, e se eu estivesse em outro lugar agora? O corpo precisa estar aqui, assim como nossa mente, a nossa alma precisa estar aqui. E nós não chegamos aqui apenas para receber algo. Uma das maiores mentiras que te contaram até hoje na igreja, para a igreja venha para a nossa igreja para receber alguma coisa. Irmãos, nós já recebemos o sacrifício de Jesus, o perdão de Deus, a vida eterna. Já recebemos tudo quanto nós nem merecíamos receber. E se estamos aqui não é para receber algo em troca, mas para oferecer como oferta agradável o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Venha para a minha igreja porque você vai receber isso. Não, você não vai receber nada. Nós precisamos mudar o discurso. Olha, você precisa ir para a igreja, mas para quê? O que eu vou ganhar em troca? Na verdade, você não vai ganhar o inferno se você entregar-se a Jesus, o Salvador. Não tem nada que você possa receber em troca. Mas pastor, eu já vim na igreja, eu recebi uma coisa tão linda de Deus. Sim, Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Mas não é para isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos aqui para oferecer o nosso culto a Deus. Como diz o texto, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando eu olho para essas palavras, eu percebo que nada do que Paulo diz que nós temos que oferecer, nós temos. Nós não temos vida, nós não temos santidade e nós não temos nada que venha agradar a Deus. É aí que nós aprendemos uma coisa maravilhosa com Jesus. Nós oferecemos aquilo que Ele nos deu. Nós entregamos aquilo que dele recebemos. Quando nós olhamos a visão de Apocalipse 4, Apocalipse 5, os anciãos que estavam diante do trono do Senhor ofereciam suas coroas. E se você olha um pouquinho na história do Novo Testamento, essas coroas foram recebidas pelo trabalho que prestaram em honra ao Cordeiro. E aí fica muito claro uma coisa, que nós só podemos dar aquilo que Ele nos deu. E se Ele está falando que nós devemos oferecer um sacrifício vivo, indica que nós devemos dar aquilo que Ele nos deu, a nova vida em Cristo Jesus. Deus não te chamou para oferecer a morte, Deus te chamou para oferecer a vida que Ele te deu. Por isso, ofereça um sacrifício vivo que agrade ao Senhor. Ele continua dizendo que o que nós devemos oferecer é um sacrifício santo. Por santo, nós entendemos aquilo que é separado do pecado, separado do mundo. E aqui nós precisamos afirmar, de fato, a igreja é diferente. O povo de Deus é diferente, o povo de Deus é santo, o povo de Deus é separado desse mundo. E toda vez que nós queremos oferecer um sacrifício mundano ao Senhor, nós estamos manchando o altar do Senhor. E aqui, o texto no final diz que nós devemos oferecer um sacrifício que agrada a Deus. E toda vez que eu olho para esse texto, eu faço essa pergunta: o que é que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus.
porque é necessário que aqueles que se aproximam dele reconheçam que ele é galardoador dos que o buscam. Olha que coisa interessante. O que agrada a Deus é fé. Nós nos reunimos na casa de Deus para cultuar a Ele, de modo que seja feito por meio da fé, a fé em Jesus, o nosso Senhor. Tudo vem dele e tudo vai para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O culto verdadeiro está baseado no próprio Deus, e nós, como povo dele, nos reunimos para isso. E no final do culto, no final do verso 1, o apóstolo Paulo diz: nós devemos oferecer tudo isso, que é o nosso culto racional. Racional vem de razão, de pensar. Se tem uma coisa que Deus se agrada, é quando nós usamos a nossa inteligência, a nossa sabedoria para cultuá-lo, para agradá-lo, para oferecer. Louvado seja o nome de Jesus. Algumas aplicações bem práticas. Primeiro, o culto é essencial. Você precisa fazer com que sua vida se alinhe ao propósito de Deus na igreja. Precisa fazer com que a sua vida esteja semanalmente na casa de Deus. Esse é um ponto importantíssimo. A igreja é essencial. Assim como você precisa comer, assim como você precisa dormir, você precisa da igreja. Há uma conexão entre o povo de Deus, uma conexão de vida. O fato de estarmos dentro da igreja já é uma atuação de vida do próprio Espírito Santo, para que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Você precisa priorizar a casa de Deus. Essa é a primeira verdade que nós destacamos do texto que foi exposto. A segunda, e não menos importante, você precisa entender que você vem na casa de Deus, não é por causa dos homens que estão na casa de Deus. Eu gosto de chegar lá para as 8h30, 9 horas, pastor, porque daí o louvor já cantou, eu não gosto muito do pessoal do louvor. Eu gosto muito de vir na hora que o fulano A, o fulano B prega, o fulano C prega, mas quando o A fala eu não gosto muito. Vocês não estão aqui, nós não estamos aqui para fazer nada para agradar as pessoas. Você não está aqui por causa das pessoas. Não foram as pessoas que subiram numa cruz pesada para morrer em favor da sua vida. Você cultua Jesus, e é por Jesus que nós estamos aqui. O que nos faz estar na casa de Deus é a pessoa bendita de Jesus. E outro ponto importantíssimo aqui nas nossas considerações finais: venha com a consciência de oferecer algo a Deus. Aqui tem um ponto importante. Nós somos uma cultura, nossa cultura é uma cultura de consumo. O que é uma cultura de consumo? Nós estamos sempre esperando consumir algo de alguém. O que melhor explica a cultura de consumo é o shopping center. Você vai lá, você tem uma loja para roupa, uma loja para eletrônico, uma para comer, uma para beber, uma para se divertir. Você tem coisas para consumir. Igreja não é shopping center. Igreja é o altar do Senhor, a qual nós oferecemos o culto. Nós não recebemos. Na igreja não há um balcão a qual se entrega algo. Na igreja é o altar a qual nós oferecemos o que nós temos e o que nós somos. Venha para a igreja sempre com a consciência de servir. No que eu posso servir, no que eu posso ajudar, no que eu posso apoiar. Esse trabalho precisa ser feito por todos, e toda a igreja precisa ter essa consciência. Se nós não desenvolvermos a mentalidade de adoradores, daqueles que oferecem culto, nós ficaremos sempre presos a essa ideia de consumo. Pastor, eu estou vendo que a nossa igreja não pintou a parede preta ainda. Está na moda agora, o senhor viu? Eu estou vendo que a nossa igreja falta algumas coisas. Eu vi outras igrejas aí que tem essas coisas. Querido, você precisa vencer essa mentalidade de consumo. Nós não estamos aqui para consumir, nós estamos aqui para oferecer a Deus a nossa vida. Nós não podemos olhar para outra igreja como uma concorrente, do qual as pessoas irão lá e poderão receber algo melhor do que recebe aqui. A única coisa que a igreja dá diariamente ao povo de Deus, e deve dar diariamente ao povo de Deus, é a palavra de Deus, em sua essência, em seu poder, em sua autoridade. E eu concluo dizendo
que nós precisamos estabelecer no nosso coração o desejo, o anseio de buscar a presença de Deus, na casa de Deus, no culto ao Senhor, porque isso faz a diferença na nossa vida espiritual. E aí, esses dias eu estava pensando sobre isso, e eu pude perceber que eu estava equivocado ao pensar assim. Eu estava pensando, as pessoas poderiam ter a mesma motivação de ir na igreja que elas têm para ir, por exemplo, no churrasco. Acredito que todo mundo, todos os seres humanos aqui gostam de churrasco. Ponta de peito, bisteca, linguiça, pão de alho, refrigerante, todo mundo gosta. E aí quando alguém fala assim, olha, eu quero te convidar para um churrasco, você não paga nada, tá? Pode ir lá, vai com a barriga, vai com tudo. Né? O crente não fala churrasco, né, Evandro? É holocausto, a gente vai para o holocausto. E aí dá aquela motivação boa. Puxa vida, me chamaram para um churrasco. Irmãos, e eu estava pensando, as pessoas podiam ter a mesma motivação de estar na casa de Deus, da qual elas têm para ir no churrasco. Mas aí depois eu vi que eu estava equivocado. Porque isso aqui é muito mais do que o churrasco. Glória a Deus. Isso aqui é muito mais do que a diversão, o entretenimento. Isso aqui é a casa do Senhor. Aleluia. E aí eu olho para as palavras de nosso Senhor Jesus em João capítulo 6. Jesus estava pregando e ele começou a endurecer o discurso. Falou para o pessoal assim, olha, vocês só me seguem porque eu dou pão para vocês comerem. Literalmente, vocês são um bando de mortos de fome. Literalmente, Jesus falou isso. E aí o pessoal começou a achar ruim. Ah não, Senhor, essa palavra é muito dura. Nós queremos uma coisa mais light, uma coisa mais soft, uma coisa mais tranquila. E começaram a dar as costas para Jesus. Jesus olha para os 12 e fala assim, vocês não querem ir junto também? Ah, se um pastor falar uma coisa dessa hoje em dia, meu Deus do céu, né? Vocês não querem ir junto também? E aí, Pedro olha para Jesus com toda a profundidade do olhar e diz, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia. Jesus é maior que o churrasco. Aleluia. A casa de Deus é maior do que a festa, porque na casa de Deus a festa, a verdadeira festa, a festa do Espírito Santo. Vamos orar? Fica de pé. De alguma forma, o Senhor está querendo mudar o nosso coração.